Então, bom, estarei com vocês, bom, nesse período aqui, né, até o fim do ano, né? Vamos ver, né, o que vai acontecer. Só espero que neste período possamos ter um bom proveito, né? Possamos aprender muito, né? Apesar do distanciamento social e das aulas online, né? E qualquer coisa eu estou aqui para ajudar. Bom, pois bem, o professor que estava com vocês, né? Se não estou enganado, o professor Fagner havia me deixado mais ou menos a par da situação, né? Só me responde, ele deve ter passado alguma atividade para vocês, né? Acho que só estava faltando, era uma correção. É isso? Aí vocês podem me responder no chat, tá? Sim. Ok, gente? Sim, era uma correção mesmo da aula de quarta-feira. Pronto. Pronto, vou só ver aqui com vocês, ver se seria essa realmente a atividade. Não sei se vocês já devem estar observando, mas acho que seria essa a atividade, não é isso? Não, Não? Ah, acho que é outra não. atividade. Deixa eu ver aqui qual era. Então, não, essa daqui é a que vai ser passada ainda para vocês, ainda hoje. Não, beleza. Certo, então vai ser realmente. Então vai ser realmente a atividade que eu vou ver se eu coloco aqui para vocês, pelo menos uma questão dela, que a gente já parte para a correção. Pronto, se eu não estou enganado, a primeira questão era em quais dos itens é uma função afim, né? Tinha vários itens e era para dizer se era uma função afim ou não, né? Se era uma função do primeiro grau ou não era uma função do primeiro grau, não era isso? Sim. Pronto, aí tinha outras questões que era para, de acordo com os dados da questão, era para definir a função do primeiro grau, se eu não estou enganado. Pois bem, então a gente já vai iniciando aqui. Então, em quais dos itens, né, a função é afim. Então, na nossa primeira questão, no nosso primeiro item, né, nós temos aí o f de x igual a 3x mais 1. Aí a pergunta, isto é uma função afim ou não é uma função afim? Uma função do primeiro grau ou não é do primeiro grau? Vocês podem falar ou podem colocar no chat, né, se preferir. É uma função do primeiro grau. Oi? Eu acho que ela é uma função, é uma equação do primeiro grau. Pronto. Pronto, exatamente. Ela é uma função do primeiro grau. Pronto, o método da gente saber disso, né? Lembrando que ela possui, vamos dizer assim, como se fosse uma forma genérica ou um modelo para ser seguido. Normalmente, função do primeiro grau tem esse formato, né? Y igual a ax mais b. Só para lembrar que o a é o coeficiente angular ou taxa de variação. E o b é o que a gente chama de coeficiente linear
ou também, vamos dizer, termo independente. Podemos ter ela desse formato, ou podemos ter assim, que no caso só trocaria o y por f de x, e aí o restante é a mesma coisa aqui, em que eu vou ter ax mais b. Então, se perceber, nós temos semelhanças aqui nessa primeira função. Então, na letra A, ela é uma função de primeiro grau, onde nós temos que o A, né, se for perceber as semelhanças, o nosso A é 3 e o B é menos 1. Já a função g de x, ela é uma função do primeiro grau? Não. Exatamente, ela não é função do primeiro grau. Até porque ela nem é semelhante com o que nós temos aqui. E aí, ela pode ser uma função exponencial, porém isso aí é coisas que a gente ainda vai estudar. Então, nesse caso, ela não é uma função afim. Já na letra C, h de x igual a x sobre 4 menos 7. Ela é uma função de primeiro grau? Sim. Sim, ela é função de primeiro grau. Ela é uma função de primeiro grau em que o A é 1/4, ou 1 sobre 4, e o B é menos 7. A letra D, m de x, né, que é igual a x ao quadrado mais 6x menos 0,8. Ela é função do primeiro grau? Não. Não. Pronto, ela não é. Até porque pode observar que nós temos aqui, né, um x ao quadrado. Então, de acordo lá com o que você já deve ter visto em séries anteriores, né, no ano, por exemplo. Então, isso aqui seria uma função do segundo grau. Então, não é função do primeiro grau, vai ser função do segundo. E essa p de x, que é 1 sobre x, ela é ou não é função de primeiro grau? Não é. Exatamente, ela não é função de primeiro grau. Não sei se está dando. Está dando para todo mundo ver aí o slide direitinho, né, gente? Sim. Pronto, valeu. Tá, tá sim. Pronto, beleza. Na 2, então, escreva a lei de formação da função afim, dado que, eu sei que deve dar para ver, deixa eu só pegar uma borracha para apagar essa parte bem aqui. Pronto. Dado que A é igual a 4 e B é menos 2 sobre 7. Pronto, no caso que nós temos aqui nessa segunda e na letra A, você percebe que ela é dada os dois coeficientes, né? O coeficiente A que é 4 e o coeficiente B que é menos 2 sétimos. Aqui nós vamos ter o seguinte, basicamente é só substituir, né, no principal modelo que nós temos de função afim ou de função do primeiro grau, né, que a gente já sabe, ó, nós temos aqui que toda função do primeiro grau é nesse formato, f de x igual a ax mais b. E como a gente sabe, né, também os valores de a e b, então basta só substituir nessa forma geral. Então f de x vai ser igual a 4x menos 2 sétimos. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta até o momento? Não, tá dando pra entender.
Pronto, beleza, então. Então a gente já pode prosseguir aqui. Na B, então nós temos aqui que A é menos 5 e F de menos 1 é igual a 8. Então vamos perceber que aqui ela já não dá o coeficiente B, ela dá o resultado de uma função já. Ela diz que o F de menos 1 é igual a 8. Então a gente vai tentar fazer da seguinte maneira, né? Então, como o A é menos 5, então eu posso já colocar ele na forma geral. Ou seja, f de x igual a menos 5x mais b. Aí, como o f de menos 1 é igual a 8, eu também posso pegar e substituir. Lembrando que aqui, o f de menos 1, como eu dizer, no menos 1 eu vou substituir ele no lugar do x. E o 8 eu vou substituir, colocar ele no local do f de x nesse caso. Ou nesse caso, f de menos 1 vai ser igual a menos 5, que multiplica menos 1 mais b. Substituindo, lembrando, menos 1, f de menos 1 por 8, aí eu vou ter que o 8 é igual a 5 mais b, então 5 mais b é igual a 8. Então b vai ser 8 menos 5, então b vai ser igual a 3. Então beleza, eu já sei que o a é 5 e que o b é 3. Aí então é só substituir na forma geral. Então, f de x é igual a menos 5 mais 3. Então, portanto, nós temos aí a nossa função. Na letra C, em que ele coloca que o f de 2 é igual a menos 1 e que o b é igual a 3. Então, mais uma vez, ele dá o valor já da função, né, de f de 2, e ele dá um coeficiente, que nesse caso é o b. A gente vai fazer basicamente a mesma coisa. A gente já pode ir substituindo, né? Como o b é igual a 3, já podemos colocar aqui. Então, f de x é igual a ax mais 3. Como f de 2 é igual a menos 1, então eu também posso pegar e substituir. Lembrando que o 2, eu coloco ele no lugar de x na função. Como vai ficar aqui, ó. F de 2 é igual a vezes 2 mais 3. E o f de 2 eu vou substituir por menos 1. Aí então fica menos 1 igual a 2a mais 3. Então aqui nós vamos ter o seguinte, colocando tudo e organizando, né? O menos 2a é igual a 3 mais 1. O menos 2a vai ser igual a 4. Então a vai ser igual a 4 sobre menos 2. Então a vai ser igual a menos 2. Então fazendo isso, a gente já pode pegar e substituir na forma geral. Como nós temos aqui a nossa forma geral, né? F de x é igual a ax mais b. Aí eu posso pegar e substituir cada um no seu devido lugar, né? O menos 2, né? Substituindo no lugar do a. E o 3, né? Colocando no lugar de b. Então, f de x é igual a menos 2x mais 3. Então, portanto, nós temos essa função. Até aqui tudo tranquilo, né? Nenhuma dúvida, né? Nenhuma pergunta.
Ok, então vamos só verificar aqui a nossa próxima questão, nosso próximo item. No item D, ele dá duas funções, né? F de 0, que é igual a menos 1, e F de 3, que é igual a 2. Então, ele dá aí já duas funções, já duas, como se fossem duas coisas relacionadas. Então, vamos pensar o seguinte, se F de 0 é igual a 1, então a gente pode substituir, né, lembrando, F de 0 é igual a menos 1, perdão. No lugar do x, vamos lembrar que eu vou colocar 0, e no lugar aqui eu vou colocar o menos 1. Só que aqui nós vamos fazer de forma mais compassada. F de 0 é igual a vezes 0 mais b. E como F de 0 é menos 1, é só substituir. Então aí eu tenho o menos 1 é igual a b, mais, não, desculpa, é igual a 0 mais b. Então aqui nós teríamos que o b vai ser o menos 1. Já sabendo que o b é menos 1 e que o f de 3 é 2, é só a gente colocar tudo isso na forma geral. Nós temos aqui a nossa forma geral. Então colocaria f de 3 é igual a vezes 3 menos 1. Lembrando que o f de 3 é igual a 2, então eu teria que fazer o seguinte. Então 2 é igual a 3a menos 1. E aí é só resolver como se resolve toda e qualquer equação do primeiro grau. 3a menos 1 igual a 2. Então nós teríamos 3a igual a 2 mais 1. 3a sendo igual a 3. Então a vai ser igual a 3 dividido por 3, que dá 1. Então a vai ser igual a 1. Então, tendo em vista que o a é 1 e que o b é menos 1, é só substituir na forma geral que nós temos aqui. Então, f de x igual a 1 vezes x menos 1. Então, f de x será x menos 1. Simples dessa maneira. Então, f de x vai ser igual a x menos 1. Pronto, a nossa próxima questão que vai ser só um pouquinho de trabalho, mas vai dar certo. Que basicamente você vai definir uma função tendo em vista a situação da questão. Então vamos ler aqui. Então, para realizar festas de aniversário, um buffet cobra uma taxa de R$150, referente à decoração, mais R$12 por pessoa que comparecer à festa. Aí, então, na letra A, nós vamos definir o quê? Escreva a lei de formação da função V, que determina o valor cobrado pelo buffet de acordo com o número N de pessoas. Então, essa função V determina o valor cobrado de acordo com o número N de pessoas. Então, percebe que o que vai variar nesse caso, que nós temos aí variando é o número de pessoas. Esse número de pessoas é o que vai corresponder basicamente à nossa taxa de variação. Então a gente vai resolvendo aqui dessa forma. Lembrando, R$12 por pessoa, né? Aí para N pessoas, então nós teríamos 12N. Por quê? Quando a gente vai fazer isso, a gente tem que determinar o seguinte, o que está variando, né? O que vai variar
nessa função. Eu poderia colocar a decoração do buffet? Não, a decoração do buffet vai ser simplesmente a decoração. A decoração vai estar lá e pronto. O que vai variar, na verdade, nisso? Vamos dizer assim, de festa para festa, né? Vai ser o número de pessoas. Então, nesse caso aí, vamos ter os 12N. Então, se fosse, por exemplo, 2 pessoas, 12 vezes 2, 3 pessoas, 12 vezes 3, por aí vai. E aí, a gente acrescenta o valor fixo da decoração. Então, portanto, esse valor V será de 12N mais 150. Isso na letra A. Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Não, pode continuar. Pronto, ok, então vamos lá. Aí na letra B, pede que calcule o valor cobrado pelo buffet por uma festa com 60 pessoas. Então, como nesse caso, eu vou colocar a festa, a quantidade de pessoas. Quem é que está representando a quantidade de pessoas? N. Então, nesse caso, N, vou colocar N igual a 60, né? Então, a gente vai calcular V de 60. Ou seja, o valor de 60 pessoas nessa festa. Então, assim, nós vamos ter o V de N, que vai ser igual a 12N mais 150, substituindo, né, pelos 60. Então, V de 60 vai ser igual a 12 vezes 60 mais 150. Então, aí eu vou ter V de 60 igual a 720 mais 150. Então, aqui nós temos que o valor, né, referente a 60 pessoas é igual a 870 reais. Então, sendo assim, né, para 60 pessoas, o buffet deverá cobrar 870 reais. Pronto, então, vamos adiante, né, na letra C. Supondo que uma pessoa gastou R$ 1.170 com esse buffet, quantas pessoas compareceram à festa? Bom, aí eu já não vou ver mais pela quantidade de pessoas, eu vou ver simplesmente o valor. Então, percebe que o valor gasto, né, foi de R$ 170 reais, então nós teríamos um valor, né, um V de N igual a 170. Então, a gente vai determinar o número de pessoas dessa festa. Então, nós temos o seguinte, V de N, né, só para recordar, igual a 12N mais 150. Substituindo esse V de N por 170, aí nós vamos ter aqui 1.170, né? Igual a 12N mais 150. Então, 12N mais 150 é igual a 1.170. Aí 12N será, então, 1.170 menos 150, que vai dar 1.020. Então, esse N será 1.020 dividido por 12. E aí nós teremos, então,
né, uma quantidade aí de 85, ou seja, esse N vai ser 85, então compareceram nessa festa 85 pessoas. Certo? Até aí alguma dúvida, né, alguma pergunta? Então, a última, né, dessa questão, qual a taxa de variação da função v e o que ela significa? Bom, qual a taxa de variação? Lembrando que a taxa de variação a gente vai encontrar onde nós temos simplesmente a letra, né? Então, a taxa de variação seria o coeficiente A. Nessa forma, então, vamos ter que a taxa de variação é de R$12. Por quê? Lembrando que era cobrado R$12 por pessoa. Então, dessa forma, a função ela vai variando de 12 em 12, né? Para cada pessoa, aumenta R$12. E esses 12, vamos lá, vai representar, então, o quanto a função varia para cada convidado a mais na festa. Ok? Essa daí, então, foi a correção, né, da nossa atividade. Alguma dúvida, né? Alguma pergunta com relação à correção? Vocês podem colocar no chat, ou então pode falar mesmo. Explique essa D da 3 novamente, que eu não entendi. Pronto, essa D dá 3. Pronto, o que seria a taxa de variação? Vamos dizer que é o quanto essa função vai variar. Como ele diz aqui, né? Que a taxa de variação é o coeficiente A, e dessa forma a taxa de variação é 12, ela explicando o seguinte, que para cada pessoa que está a mais nessa festa, ela vai aumentar R$12 no valor total. Ou seja, então dessa forma o que acontece? Ela vai representar o quanto essa função varia para cada convidado a mais. Então, para cada convidado a mais que tiver, ela vai aumentar 12. Se fosse um número, se fosse aqui, por exemplo, R$15, aqui eu já não teria o 12, né? Eu teria o quê? Eu teria V de N. Então, eu teria o quê? V de N igual a 15N, né? Mais 150. É complicado de escrever, que eu estou usando aqui o negócio do computador para escrever, mas não tem nada não. Ok? Então, a taxa de variação, ela só significa o quê? O quanto essa função vai crescer. De quanto em quanto ela cresce, né? A partir de um valor. Como nesse caso aqui, por exemplo, dessa função. Ela parte de 150. Então, vamos supor, essa pessoa vai lá, faz a festa, contrata o buffet, aí só vai aparecer uma pessoa. Só aparece um. E aí, quanto essa pessoa vai ter que pagar? O valor da decoração, que é os 150, e mais o valor para cada pessoa que comparecer. Então, como foi só uma pessoa, então seria só 150 mais 15, né? De acordo com essa função que está aqui. E se não comparecesse ninguém, como é que seria? A pessoa pagaria a decoração do buffet apenas. Somente a decoração, que é R$150.
É tipo numa corrida de táxi ou de Uber, né? Em que é cobrado uma coisa que é chamada de bandeirada, que praticamente você paga só para entrar dentro do carro, e o restante é cobrado por quilômetro rodado. Se a pessoa não rodou nem 1 quilômetro, só vai pagar mesmo a bandeirada, só pagou mesmo para entrar dentro do carro. Só para resumir, a taxa de variação, ela vai demonstrar o quanto essa função vai variar, o quanto ela vai aumentar ou diminuir, né? Basicamente, a taxa de variação é isso. Ela diz o quanto essa função vai variar. Ok? Ok. Pronto. Deixa eu só encerrar essa apresentação para colocar uma outra. Você vai usar o grupo de matemática ou a Sim, gente pode sair? sim, eu vou utilizar o grupo de matemática, fica até melhor, fica mais organizado. Fica até melhor do que me enviando pelo PV. Que aí eu já pego, já vejo já as fotos todas num local só. Viu? Aí vocês podem pegar das atividades e mandar para aquele grupo de matemática mesmo, viu? Mas precisa liberar. Sim, aí eu já faço isso. Deixa eu ver que se eu não tô... Deixa eu pegar aqui grupo primeiro D. Pronto, aí depois que eu colocar a atividade, eu libero lá o grupo para vocês colocarem as respostas. Colocarem já a atividade respondida. Mas você quer copiado e respondido ou só as respostas? É copiado e respondido. Pronto, aí para auxiliar na atividade, né? Lembrando também que eu vou pegar depois, pegar essa mesma aula que a gente está tendo e disponibilizar para vocês. E também para os outros que por algum motivo não puderam estar na aula. Pois bem, a próxima questão ela tem um pouco a ver também com determinar a função do primeiro grau dado o gráfico. Então, a gente vai tentar fazer aqui de duas maneiras, né? A primeira delas para determinar a função de primeiro grau a partir do gráfico dela. A gente precisa basicamente identificar dois pontos. O primeiro, e até o melhor de se fazer, é aonde essa reta da função, né? A reta do gráfico, ela parte do y. Nesse caso aqui, ela corta também o eixo x, mas nem sempre isso vai acontecer, né? Então, nesse caso aqui, o que acontece? O que a gente pode fazer? Eu vou identificar esses pontos aqui, que o primeiro ponto é esse ponto, 0 e 8. Então, a gente vai se utilizar dessa função aqui, ó, que é a mesma coisa daquela primeira forma geral, né? F de x igual a x mais b. Mas também a gente pode colocar nessa forma geral também. Viu? Y igual a ax mais b. Onde eu tenho aqui x e aqui
y, né? Vocês devem ter visto isso aí com as coordenadazinhas do plano cartesiano. Então, só respondendo aqui, Ismael, sim, entregar até amanhã. Aí, então, lembrando que aqui eu tenho x e y. E aqui eu também tenho, né, que substituir. Então, eu vou substituir nessa forma geral que eu tenho aqui, y igual a x mais b. Então, no lugar do y é 8, no lugar do x é 0. Então, eu teria aqui 8 igual a vezes 0 mais b. Como a gente sabe, né? 0 vezes qualquer coisa, então vai resultar em 0. Ok? Ok. Então, daqui a gente já pode entender o seguinte, que o nosso valor de b vai ser 8. E aí você percebe que, por pura coincidência, é justamente aonde a reta corta o eixo do y. Viu? E vai ser isso sempre? Vai ser dessa forma sempre. Sempre o valor de b é aonde a reta corta o eixo y. Agora o segundo ponto, né? O ponto 4, 0. Eu também vou substituir ele. Né? Y no lugar do y. E o x também no lugar do x. Pessoal, não liguem para a obra que está rolando aqui, não, viu? Não é nem aqui, né? É na casa ao lado. Parece obra de prefeitura, não acaba nunca. Então, o valor de B é justamente esse valor aqui, o 8, que eu vou colocar também. Pronto, fazendo isso, é só resolver a equação como se fosse uma equação do primeiro grau. Só que no lugar do x aqui tem um A, né? Aqui nós vamos ter, então, que o A vai ser igual a menos 2, né? Aí vamos só compreender o porquê, né? Porque vamos lembrar, 4A, lembrando que 4A é igual a menos 8. Aí vamos entender o seguinte, por que menos 8? Ou melhor dizendo, aqui vai ficar mais 8, eu vou colocar aqui, pronto, menos 4, para ficar mais organizado. E aí eu teria, então, que 8 sobre menos 4, né? A igual a 8 sobre menos 4, que aí dividido dá menos 2. Então, substituindo, né, o A e o B, nós vamos ter isso. Que o Y é igual a menos 2x mais 8. Ok? Alguma dúvida? Ou alguma pergunta? Não, né? Pois pessoal, basicamente vai ser isso, viu, gente? Aí, gostaria, claro, de agradecer aí a atenção, também agradecer aí a paciência de vocês, viu? Aí depois eu entro em contato com o pessoal lá para também liberar o grupo, porque eu não estou também encontrando o grupo da sala, o grupo de matemática. Aí qualquer coisa eu informo a vocês. Viu? Então, pessoal, até a próxima aula, se Deus quiser, e desejando uma boa tarde a todos, viu?
Aulinha rápida, Pode basicamente. sair ou você vai fazer chamada? Pronto, como é que eu estou fazendo aqui? Deixa eu ver, todos vocês estão entrando basicamente com as contas de vocês, né, no Google. Sim. Pronto, que pelo que eu estou vendo aqui. Aí, eu tenho um aplicativo no meu computador que ele já reconhece quem está na sala, quem tá, a hora que entrou, a hora que saiu. Então, nesse caso aqui, a chamada de você já está feita, que ele faz sozinho. Viu? Deixa eu só conferir aqui. Tem, por exemplo, ó, deixa eu ver, tem aqui Amanda Gonçalves, né? Ana Luísa, Carla Cristina, Clarice Alves, Fatinha Melo, Jailson José, Laênio Mesquita, Messias Abreu, Tainá Ferreira, Ismael Bastos e Jonathan Alves. Benício. Benício. Viu? Então, pessoal, obrigado aí mais uma vez. Espero que nós possamos ter um ano bem produtivo e aprender muito. E até a próxima aula.